vista. Abramos as Escrituras, a palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou diminuir a perícope, ou seja, o texto, para que a gente termine no tempo certo, nesse tempo maravilhoso, pois nós teremos também a ceia do Senhor. Então, nós vamos já direto para o versículo 25. Capítulo 16, versículo 25. Versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus, amém? É responsabilidade da igreja, há um mandato cultural da igreja de evangelizar. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos, em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, pregai o evangelho, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E no versículo 20 ele diz: e eis que estou convosco, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é notório, irmãos, que há uma responsabilidade da igreja na proclamação da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus. Mas o propósito da igreja, a essência da igreja, ela é uma igreja, e a igreja foi chamada para ser uma igreja adoradora. A adoração é o propósito maior da igreja. O Salmo 105, no verso 3, ele diz que a glória é de Deus e nós devemos louvá-lo. O texto que lemos do Salmo 50, de número 50, diz claramente: louvai a Deus, e ele é enfático: louvai-o, louvai-o, louvai-o. A primeira pergunta do catecismo da nossa igreja, o breve catecismo, diz claramente qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é honrar, glorificar, se deleitar, primeiramente, principalmente e tão somente em Deus. Então o propósito da igreja é adorar a Deus. Você veio aqui para este espaço, para esse ambiente, como igreja, como corpo de Cristo, para adorar a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito de nos ajuntarmos nesta noite não é para um encontro social, não é um encontro apenas de relacionamento interpessoais. Isso tudo faz parte da comunidade, mas o centro,
o nosso objetivo, o nosso propósito maior é adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, a igreja foi chamada para a adoração, para adorar a Deus. Este culto é para a glória de Deus, então nós adoramos a Deus. Todos foram movidos pelo Espírito Santo para estarem aqui para adorar a Deus. O texto que nós lemos tem um contexto. O contexto é que Paulo está indo num projeto extraordinário para plantar igrejas na sua segunda viagem missionária. Não só plantar igrejas, mas como também revitalizá-las, encorajá-las, principalmente aquelas que foram plantadas por ele. E ele está indo com um propósito. O propósito do apóstolo Paulo é ir exatamente para o Oriente, é ir para o Norte, é ir para a Ásia. E o texto sagrado diz que este homem que tinha uma estratégia, um plano, um propósito muito claro de ir para o Oriente, para plantar e também edificar as igrejas plantadas na primeira viagem missionária, o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Isso está escrito no capítulo 16, versículo 6 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo de Deus impede Paulo dele ir para a Ásia, dele ir para o norte. E o texto é mais enfático ainda, porque no versículo 9 diz que o Espírito de Jesus, que é movido claramente aqui, um aspecto muito claro, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus e o Espírito Santo do Senhor, esse Espírito leva Paulo para uma cidade chamada Troade. E ele chega em Troade e ele tem uma visão. A visão que ele tem é de um varão macedônio, de um homem. E este homem então fala com Paulo, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E é exatamente isso que Deus faz. Deus muda os planos do apóstolo Paulo, de ir para o Oriente, e Paulo vai para o Ocidente. Paulo chega exatamente numa cidade, a cidade de Filipos. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Filipos foi fomentada por um rei chamado Filipe, que é o pai de Alexandre o Grande. E então Paulo chega nesta cidade, que é uma cidade estratégica, estratégia feita pelo Espírito de Deus. Porque se Paulo tinha uma estratégia de ir para o Oriente, agora Deus muda a estratégia, e agora é a estratégia do Espírito Santo movendo Paulo para ir para essa cidade de Filipos. A cidade de Filipos tinha duas entradas, uma para a Ásia e outra para a Europa. Então Paulo vai na direção da Europa, e ele encontra-se nesta cidade. E nesta cidade, diz a palavra de Deus, num sábado, ele e o seu time, ele e a sua equipe de missionários, vão exatamente orar. Eles vão orar no sábado com mulheres que estavam em oração no ribeiro, porque não havia sinagoga em Filipos. Porque para existir uma sinagoga tinha que existir pelo menos 10 homens judeus para a formação de uma sinagoga. Nesse caso, Paulo está orando com as mulheres, e nesta oração ele encontra-se com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma comerciante, mulher temente a Deus, de Tiatira, uma grega. E a palavra do Senhor diz que Paulo apresenta Jesus como Senhor e Salvador para esta mulher. Esta mulher é impactada pelo poder da palavra e se rende a Jesus Cristo. Não somente ela se rende, mas a sua família também é rendida. E ali começa uma igreja na casa de Lídia. É na casa de Lídia que começa a igreja de Filipos. E esta igreja começa ali a avançar. E Paulo, com o seu time, com os seus
missionários, com a sua equipe missional, começam a proclamar a palavra de Deus na cidade de Filipos. Neste íntere, um dado momento de Paulo e a sua equipe sair para pregoar a mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo, ele se depara com uma jovem que é descrita no texto sagrado, no contexto que nós estamos relatando aos irmãos, que era uma jovem possessa, era uma jovem que vivia endemoniada, e tinha nela um espírito de adivinhação. E todo dia, quando Paulo passava com a sua equipe de ministério, da sua equipe de missionários, ele ouvia. O que ele ouvia? Eis o servo de Deus falado por aquela mulher, servos do Altíssimo. E todo dia era essa mesma ladainha. Paulo percebendo que aquilo era uma artimanha do inferno, Paulo percebendo que aquilo não era palavra falada por Deus, usando aquela jovem possessa de espírito de adivinhação, ele repreende. O texto diz que Paulo fica indignado, Paulo fica ofendido no original. E essa ofensa é tão grande que Paulo então olha para aquele espírito de adivinhação, aquela jovem endemoniada, e ele então diz: cala-te, espírito maligno, retira-te desta jovem. E o texto diz que imediatamente aquela jovem é liberta. E aí acontece um tumulto na cidade. Por quê? Porque aquela jovem era fonte de lucro para os seus senhores. Eles ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela jovem possuída por demônios. E o texto sagrado diz que os senhores, então, irados, vão ao encontro do apóstolo Paulo e também dos outros missionários, e rasgam as vestes desses homens, e começam a pegar chicotes, e começam ali um processo de expor, de desonra destes homens em praça pública. Chama os pretores com varas nas mãos, os romanos pretores, começam então a açoitá-los veementemente, começam a dilacerar a carne das costas desses homens de Deus. E não somente isso, além de envergonhá-los em praça pública, leva-os para um calabouço, para uma masmorra. Algumas masmorras romanas tinham 3 estágios. O último estágio era o estágio de degradação total, terrível, de vergonha, de sofrimento. Estes homens foram colocados no terceiro estágio, e ao serem colocados, eles foram amarrados com correntes aos seus pés e também num tronco, e ali passaram os momentos mais difíceis das suas vidas. E diz o texto que esses homens ali aprisionados, homens chamados de Paulo e Silas, eles foram ali não só agrilhoados pela realidade daquelas correntes, mas também eles foram envergonhados, eles passaram pelos infortúnios, pelas dores mais profundas. E nesse estágio diz a Bíblia que esses homens, meia-noite, em meio a todas as dores, sofrimentos, eles começam a orar, e eles começam a louvar, eles começam a cantar, eles começam a exaltar o Senhor, eles começam a adorar a Deus. E o texto diz que um terremoto vem exatamente naquele lugar, rompe as cadeias, rompe os portões das salas prisionais. E mais do que isso, essas portas rompidas geram um susto enorme, porque o carcereiro acorda e vê aquela cena, a cena daqueles homens que estavam aprisionados, agora libertos, com os portões de cada uma das salas das prisões, todas rompidas. E num súbito ele pega a espada e quer se suicidar. Por quê, irmãos? Porque havia uma determinação romana: se um carcereiro permitisse que um preso fugisse da cadeia,
a pena era capital para o carcereiro. Então ele tinha essa convicção de que ele não queria ser exposto à vergonha e também ser morto. Ele então quer suicidar-se. Paulo diz: para, não faça isso. Nós estamos todos aqui, e o texto sagrado diz que aquele homem, diante daquele poder, daquele momento, ele então diz: então o que eu devo fazer para eu ser salvo? E Paulo finaliza esse texto junto com os missionários dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, este é o relato desse texto. Este é o roteiro da segunda viagem missionária e o início da expansão da igreja na Europa. Mas a pergunta é: quais lições que nós podemos aprender desse texto? Quais lições nós podemos aprender do poder da adoração? Que lições nós podemos tirar, irmãos, como uma igreja adoradora a partir desse texto? E eu quero compartilhar com você 4 lições bem objetivas. A primeira lição: o poder da adoração é capaz de nos levar a viver acima das circunstâncias. Vou repetir: o poder da adoração é capaz de nos levar a vivermos acima das circunstâncias. Versículo 25, observe o texto do capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Estes homens estavam aprisionados. Esses homens foram açoitados em praça pública. Esses homens tiveram suas vestes rasgadas como símbolo de vergonha. Estes homens foram lançados da masmorra. Paulo e Silas foram presos por correntes aos pés, nos seus pés, e essas correntes presas num tronco. E o texto diz que esses homens estavam com as suas costas dilaceradas, pingando sangue. Em meio à dor, o sofrimento, a vergonha, a violência para com eles, estes homens, diz o texto, que meia-noite eles começaram a orar. Eles começaram a cantar louvores a Deus. É interessante isso, porque a gente não vê nesse texto Paulo e Silas reclamando da vida. A gente não percebe nesse texto que Paulo e Silas estavam murmurando, lamentando, questionando Deus por que eles estavam ali, e eles tinham motivos para falarem isso. Paulo poderia ter dito: Senhor, o projeto, a estratégia, o plano de plantação de igreja não era para a região da Macedônia, não era para a Europa. Senhor, o meu plano era ir para a Ásia, o meu plano era ir para o Oriente, o meu plano era ir para o Norte. Agora o Senhor me tira desse projeto, desse plano, e me coloca numa cadeia, nos coloca numa situação terrível. Sabe, irmãos e irmãs, isso tem muito a ver, quando a gente observa esse texto, que estes homens, eles não murmuraram e não questionaram a respeito do que estava acontecendo com eles, mas o que eles fizeram aqui foi adorar, orar, cantar e declarar: santo, santo, santo. Eu não sei qual foi o cântico que eles estavam entoando, mas era um cântico de adoração a Deus, por tudo que eles estavam passando. Sabe, tem muita gente que adora a Deus, celebra a Deus quando tudo vai bem. Irmãos, e isto é legítimo.
É maravilhoso nós louvarmos a Deus, exaltarmos a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Isto é bênção de Deus. Mas quando nós estamos passando pelos infortúnios, pelas dores, pelas circunstâncias adversas, por uma situação familiar, por uma situação dentro da nossa alma, por uma situação financeira que aos nossos olhos é impossível de nós resolvermos, será que nós estamos fazendo exatamente isso? Senhor, eu te louvo, eu te exalto, não pelo que o Senhor me dá, não pelo que o Senhor tem me dado, eu te louvo pelo que o Senhor é, e apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar dos problemas, Senhor, eu te adoro. Quinta-feira à noite, 8 horas, 20 horas, tinha chegado em casa, tomado um banho, e ia descansar um pouco, eu recebi um telefonema de uma mãe angustiada, uma mãe que estava chorando, o choro da alma, o choro do desespero, o choro do sofrimento, o choro dos questionamentos. Ela disse: pastor, por favor, ore agora, o meu filho está no hospital agora, eu vim trocar uma roupa e voltar para lá, e eu soube que o meu filho teve um ataque cardíaco. Pastor, ore. Meus irmãos, eu só tinha e só falava: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Passou alguns minutos, recebi o telefonema dessa mãe. Essa mãe dizendo: pastor, o meu filho se foi. 6 anos. Frequentava o Geração Futuro. No outro dia, eu fui com o presbítero Francis Neto. A igreja deu todo apoio, o pastor Demétrios. Mas eu estive lá, e quando eu olhei para aquela mãe, eu não tinha o que falar para ela, eu não tinha o que dizer, a não ser abraçá-la. E a minha pergunta é: meu Deus, o que faz essa mulher estar sendo sustentada? O que faz essa mulher em estado de desespero, na perda do seu filho querido, de 6 anos? O que faz ela permanecer aqui dizendo: eu creio, eu creio? O pai desolado, e ela dizendo: eu creio que o Senhor está conosco. Aquela mulher estava adorando a Deus, ela estava adorando a Deus apesar da luta mais lúgubre, mais tétrica, mais horrível, mais dolorosa, mais indescritível. E a pergunta que talvez ela poderia ter feito é: por que, Senhor? Por quê? Porque não é natural os pais enterrarem os filhos, não é natural, Senhor. Sabe, irmãos, o poder da adoração está nisso, da gente adorar a Deus, não pelo que a gente possui, que a gente recebe de Deus, mas é a gente adorar a Deus em todas as circunstâncias, dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, porque o Senhor tem planos que para mim, talvez eu não entenda, mas o Senhor tem o melhor para a minha vida, o melhor para a minha família. Senhor, eu quero te adorar pelas coisas boas, e quero te adorar pelas coisas terríveis que estejam acontecendo. Eu quero te adorar, sabe por quê? Porque o Senhor me alcançou, o Senhor foi para a cruz do Calvário, o Senhor rendeu-se na cruz, o Senhor derramou o seu sangue na cruz, por causa do meu pecado de morte. Ah, irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos fazer, é adorar a
Deus apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a nossa alegria começa aqui e vai terminar na eternidade. Nós não vivemos uma vida ensimesmada pelas circunstâncias. A nossa alegria, a felicidade que Deus imputou no nosso coração não se baseia nas circunstâncias da vida, porque a circunstância da vida nos faz viver nessa gangorra, mas a nossa alegria, a nossa felicidade, ela é ultra circunstancial. Por quê? Porque a nossa alegria está em Jesus. É em Jesus. Então adore a Deus. Está difícil? Adore a Deus. Tem muita gente que não gosta de cantar aquele cântico pentecostal, mas esse cântico diz uma verdade: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta apenas esperar o que Deus vai fazer. Basta esperar o que Deus vai fazer. Qual é a resposta? A resposta pode ser sim, eu estou te abençoando com o que você está pedindo. Mas a resposta pode ser não, eu não quero isso para a sua vida. Mas a resposta pode ser espere. Em meio às respostas, adore, cante louvores, ore a Deus e espere, porque o melhor de Deus que já aconteceu na sua vida, Deus vai continuar redundando bênçãos, bênçãos, bênçãos sobre as nossas vidas, para a gente caminhar firmemente, mesmo em meio às agruras, caminharmos sabendo que nós adoramos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é imutável, um Deus que é Senhor, um Deus que é soberano, um Deus que rege todas as coisas, o Deus das nossas vidas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas o poder da adoração também é capaz de impactar vidas ao nosso redor. O versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Fica imaginando, o que é um presídio? O que é uma prisão? Prisão é símbolo de dor. Prisão é símbolo de violência. Prisão é símbolo de sofrimento. Prisão é símbolo de fracasso, de choro, de lágrimas. E esses homens começam a cantar, e no meio daquela cadeia, daquele presídio, daquela masmorra, todos em silêncio ficam escutando: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Podemos cantar? Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Não, talvez não tenha sido esse cântico, certamente, mas eles cantaram assim. Eles cantaram, e todos que estavam em volta ficaram escutando, um silêncio, ouvindo aqueles irmãos cantando, orando, e todos ali sendo tocados. Que impacto tem a oração e o louvor? Essa oração e o louvor, eles estão aqui descritos nas Escrituras. O louvor liberta, a oração fortalece, o louvor reverbera e mexe com as nossas emoções, com as nossas convicções, com a nossa vida. A oração nos disciplina a ajoelharmos quedados aos pés de Deus. Irmãos, nós temos orado, cantado louvores a Deus,
E as pessoas que estão em volta de nós, elas têm sido de alguma maneira tocadas pela nossa vida. Quando a gente vem na igreja e nós começamos a cantar, nós começamos a louvar, é muito sério. A oração é muito séria. O louvor é muito sério. Subi aqui nesse lugar, e eu tenho falado isso claramente, repito, tem que estar no azeite, tem que estar sendo movido pelo Espírito Santo, tem que estar com as vestes limpas, lavadas, porque conduzir o povo à adoração também é uma preparação, é um mover, é um impacto. Há pessoas às vezes que chegam aqui com dores, com sofrimento, com angústia, um cântico, um louvor vem ao coração e renova as forças. Uma pessoa que está do seu lado, talvez você precisa ter esta percepção espiritual de você olhar para essa pessoa e falar assim: eu posso orar por você. Tem pessoas que se constrangem, tem gente que tem receio: ai, será que eu oro, será que eu não oro? Se Deus falou para você orar, ore pela pessoa, clame ao Senhor Jesus pela vida dessa pessoa, porque é Deus movendo. Irmãos, nós estamos numa igreja para adorar a Deus, tudo é para Deus, porque tudo vai para Ele, tudo vai para Ele, tudo vai para Ele, e que seja recebido como incenso agradável às suas narinas. Esse é o poder da adoração. Terceira lição: o poder da adoração é capaz de promover sinais e prodígios. Sinais e prodígios. A partir do versículo de número 26, diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você já pensou nessa cena? Estão ali todos cantando, louvando, e daqui a pouco um terremoto, um estrondo. Você já pensou? As portas se estouram, os portões são arrebentados, as cadeias que aprisionavam, as correntes todas soltas. Que momento impactante, que sinais, que prodígios. Vocês lembram do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31? Depois de Pedro e João serem questionados, açoitados, para que eles não pudessem falar do nome de Jesus, eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles saem então dali repreendidos pelo Sinédrio, eles vão para uma casa de irmãos onde estão orando, e eles compartilham o que aconteceu, e os irmãos dizem: vamos orar. E eles começam a orar: ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus que governa todas as coisas, Pilatos é fichinha para o Senhor, ó Deus maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és Senhor da criação, ó Deus, nós Te adoramos. Oh Deus, nós Te adoramos. Senhor, nos coloca na brecha. Nós queremos ir para a batalha. Nós queremos enfrentar todas as lutas, todas as intempéries, todos os frontes que nós estivermos que ir por amor do Teu nome. Senhor, nos coloca nisso. E quando eles estão orando, versículo 31, diz que o lugar tremeu. O lugar tremeu. O lugar tremeu de tal forma que esses homens foram cheios do Espírito Santo. Esses homens foram cheios da presença de Deus. Esses homens foram tomados da presença de Deus. Eu não sei se você já leu a história do rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20. Diz que os moabitas e os amonitas se levantaram contra Israel, uma nação, duas nações, dois povos tribais, perigosos.
gostavam de guerra, e então se juntam para guerrear contra Judá. E é um exército numeroso. O rei Josafá ouve. Um dos seus atalaios chega e diz: rei Josafá, a coisa está difícil, a coisa está complicada. Os amonitas e os moabitas estão se levantando e vêm para dizimar Israel, dizimar Judá. Quando Josafá ouve isso, diz o texto que ele se joga aos pés do Senhor e clama a Deus. E clama a Deus: Senhor, tens misericórdia. Mas mais do que isso, ele convoca a nação, e todos de pé ouvem a palavra do rei Josafá, dizendo de que os moabitas e os amonitas estavam se levantando para destruir Judá. E o povo começa a chorar, o povo começa a chorar, o povo começa a orar. E num dado momento, Deus levanta um levita, chamado Jaziel. Este homem se levanta no meio e então diz: assim diz o Senhor, não tenham medo, porque esses dois exércitos cairão nas mãos do Deus vivo. E o que nós vamos fazer é o seguinte: o exército de Israel se prepara, e vamos colocar cantores na frente, e os cantores vão começar a cantar: glória, glória, aleluia. Só isso que eu sei, irmãos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Meus irmãos, está todo mundo preparado, mas eles estão cantando e começam a adorar a Deus, Eu fico imaginando os cânticos, de guerra. El Shaddai, o Deus dos exércitos, nós estamos aqui, o Senhor está conosco e tal. E eles estavam já preparados. Quando eles chegam e veem o cenário num vale, eles ficam assustados, porque o exército moabita e os amonitas todos morreram pela mão do Senhor. Eles não fizeram absolutamente nada, a não ser louvar a Deus, cantar ao Senhor. Qual é a sua batalha? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido o seu enfrentamento? Comece a louvar, comece a cantar, comece a exaltar o Senhor, comece a declarar que Ele é Rei, soberano Senhor da sua vida. Ele está com você, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Comece a louvar dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, Senhor, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Certamente eu vou habitar na casa do Senhor, mas eu vou enfrentar esses inimigos adorando a Deus, porque eu sei quem eu sou, a quem eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor dos exércitos, aquele que é o El Shaddai, aquele que é o Santo, Santo, Santo de Israel. Esse é o nosso Deus, irmãos. E nesta batalha nós temos um vencedor que é invicto. O nome dele é Jesus de Nazaré. Vá para a batalha, adore a Deus, porque a vitória virá em nome de Jesus. Esse é o poder da adoração. Mas finalmente o poder da adoração é capaz de abrir portas à salvação em Cristo. O poder da adoração é capaz de fazer isso. A partir do versículo 27, quando os portões das salas daquela masmorra foram arrebentados, e nenhum preso saiu, ficaram todos ali, e o desespero do carcereiro, querendo suicidar-se. Paulo diz: não faça isso, não faça isso. Ninguém saiu, ninguém fugiu, nós estamos aqui.
Ele olha com aquela vela clareando o lugar e vê todos ali parados e ninguém saiu. Ele olha para Paulo e Silas e ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O poder da adoração é capaz de gerar isso na vida de muitas pessoas. Talvez essa noite pessoas aqui ainda não tenham tomado um posicionamento, se rendido verdadeiramente à graça irresistível de Deus. Eu conheço muitas pessoas que estavam passando na frente da igreja e ouviram um cântico. Elas pararam. Muitos testemunhos, talvez aqui tenham irmãos que foram alcançados por causa de um louvor. Alguém aqui foi alcançado através de um louvor? Levanta a sua mão se tem alguém aqui que foi alcançado. Olha só, que coisa, né? Que maravilha, olha um louvor. E essa pessoa então entra na igreja e é impactada com a adoração. Este homem foi impactado com oração e um louvor. E depois pela palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Toda a casa desse homem foi alcançada pelo Evangelho, porque Paulo pregou para a família deste homem. E sabe o que Deus fez depois de tudo isso? Usando o carcereiro. O carcereiro foi alcançado pela graça de Deus, e Deus devolveu honra, graça à vida de Paulo e de Silas, porque o carcereiro pegou e lavou as costas deles dos vergões, das varadas que eles receberam. Meus irmãos, eu não sei quantas varadas, eu não sei quantas lapadas, eu não sei quantos açoites têm sido desferidos sobre você, e aqui eu quero dizer isso de maneira metafórica. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus pode lavar tudo isso. Deus pode fazer algo muito especial. Deus não só salva, redime, como também restaura. Como você está? Lembre-se de uma coisa: dentro de você tem o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, cante. Se o Espírito Santo habita em você, ore. Se o Espírito Santo habita em você, leia a palavra de Deus. Se o Espírito Santo habita em você, faça isso. Porque ao fazê-lo, a murmuração vai sair. A reclamação da vida vai ser completamente esvaída. O nosso jeito, muitas vezes, arrogante de ser, Deus quebra o nosso bico. Quando nós adoramos a Deus e quando nós oramos, quando nós louvamos, nosso coração fica mais humilde. A gente se submete. As prepotências da vida são debeladas. A gente deixa de brigar por coisas pequenas. A gente deixa de ser conduzido por vozes que não edificam. A gente está perdendo tempo demais, irmãos. É tempo de adorar a Deus. É tempo de adorar a Deus. Hoje é tempo de adorar a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que saiamos daqui como verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que você seja um adorador e que todas as cadeias sejam quebradas,
todas as portas sejam arrebentadas e você veja a glória de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus.